animado pra esse bate-papo hoje, hein? Eu tô vendo. Seu coração atleticano está sangrando hoje. Olha, sangrando nada, eu quero conhecer o homem, até porque o homem é bom demais, gente. Estamos hoje com o Sérgio, Sérgio Santos Rodrigues. Presidente do Cruzeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. Bom dia, prazer muito grande estar aqui do lado de vocês. Cadu, Nayara, mais uma vez aqui em Varginha, né, gravando aqui direto dos estúdios da TV Alterosa. Sempre um prazer na gélida Varginha hoje, né? Hoje tá bem diferente, mas vamos aí, vamos poder bater um papo. Pelo menos agora a Marli já me deu um cafezinho sem açúcar quente aqui. Nós vamos esquentar no peito aqui para falar. Café é o que não falta no sul de Minas, né, Nayara? Aqui vamos dizer assim, é o lugar do café. A cafeicultura, praticamente, a gente vive disso aqui. E com um bom cafezinho aqui, com um papo desse que vai render boas histórias, né? Boas histórias. Inclusive, antes de falar de tudo que tá acontecendo com o Cruzeiro, de falar sobre aí os seus novos planos de vida e coisas que vão vir por aí, conta um pouquinho pra gente da tua infância. Como tudo começou? Fiquei sabendo que você nasceu em Carangola. Não é carambola, hein, gente? É Carangola. Eu nasci em Carangola, meu pai foi magistrado, né? Então já é aposentado, rodou algumas cidades no interior, primeiro João Pinheiro, depois Tarumirim, de onde vieram meus irmãos, e aí a última comarca dele antes de ir para BH foi Carangola. Então com 10 meses eu me mudei para Belo Horizonte, onde eu fixei raiz. No interior eu tinha muita ligação com Abricampo, que é a cidade do meu pai. Essa sim é a cidade que eu frequentei bastante no interior, na zona da mata. Né? E depois sempre fui em Belo Horizonte, desde cedo, jogando bola, que eu sempre gostei também, né? Estudei lá no Colégio Pio XII, Colégio Promove depois, onde depois me formei, fiz vestibular para Direito. Aos 17 anos entrando aí na faculdade de Direito e sou advogado. Isso que eu ia perguntar para você, porque hoje você é presidente de um dos maiores clubes da América Latina, que sabe do Brasil, do mundo, né? Uhum. No caso, você tinha esse sonho de ser jogador de futebol como qualquer moleque brasileiro? Sonho a gente tem, mas quando falta talento não tem jeito, né? Você jogava em qual posição? Onde desse pra jogar, onde me encaixasse lá, eu jogava. Tava jogando, tava bom. Eu joguei muito futsal, né? Mas, gente, o mais comum era isso, né? Eu morava em frente a um clube que chama Barroca, que era um clube que tinha tradição lá no futsal, então a gente chegou a fazer uns golzinhos lá, ganhar competição, foi bacana, mas assim, nunca fui pra jogar em campo, nada depois não, e hoje a gente bate as nossas peladinhas ainda. Tem que ser, né? Quem gosta de futebol não pode deixar de jogar, né? Acho que a paixão brasileira, a paixão que o mundo todo vive aí, com a Champions League, todas essas coisas aí que tá rolando hoje, bate no peito, dá vontade, vai lá e joga, né? E é o que a gente fala que é a diferença, né? Eu convivo hoje com muita gente fora, fiz um curso na FIFA agora, com dirigentes do mundo inteiro. Eles falaram que eu acho que a diferença do Brasil, acho que é essa. Aqui você pega dois meninos descalços um contra o outro, eles montam um gol com 2 chinelos e fazem um gol a gol, né? Então é da natureza do brasileiro fazer isso e talvez esteja aí a diferença dos nossos talentos. Uma época, inclusive, quando eu estava no Cruzeiro, a gente teve um diretor que recriou isso, que era pegar os meninos e pegava uma rua atrás da Toca 1 e fazer o futebol de rua, para jogar descalço mesmo, solto, para poder voltar a ter essa essência que acho que é o que marcou a criação de tantos talentos no Brasil, né? A maioria surgiu da várzea, né? Do campo de terra, né? O pé descalço ali no chão batido, de terra batida mesmo. E da inocência, né? Que eu acho que isso que é o bacana. A gente dentro do esporte tem um grande autor do direito desportivo já falecido, Álvaro Melo Filho, com quem eu tive o prazer de conviver, que define muito bem isso, fala que o esporte mudou do ócio ao negócio, né? Então aquilo que era aquilo realmente um passatempo, e aí sem qualquer pretensão o talento se desenvolvia. Hoje, infelizmente, com 8, 9 anos, eu já vejo pais, meu filho é um talento, ele vai ser jogador, e ele vai ser patrocinado, e eu quero profissionalizar. A gente fala, gente, meu menino nem estudou ainda, né? Ele tem vai que ter calma. tanto. Não pode pôr essa pressão, né? E aí começa aquilo, a gente vê os jovens aí com 14 anos, 15 anos de idade, às vezes a família não tem muita estrutura, e aí o primeiro dinheiro que ele ganha, ele já quer fazer a tatuagem igual do Neymar, ter o brinco igual o do Neymar, cortar o cabelo igual o Gabigol, né? Então, assim, infelizmente isso tá mudando muito essa essência. Eu falo isso muito quando eu tenho oportunidade de conversar com jogadores e pais de base. Não se esqueçam que vocês têm criança. E criança, o futebol tem que ser acessório, não o principal. Não joguem nas costas desse menino a responsabilidade de ser um arrimo de família nessa idade.
Que a gente vê isso muito acontecer, né? Quando às vezes não entende, o meu filho é um talento, chegou lá e ele não conseguiu, na peneira ele não passou. Ele não passou porque ele já chegou ali preocupado com a obrigação de passar, né? Sim. Agora, provavelmente, se pegasse vídeos dele jogando bola em outro lugar, seria um menino que teria espaço no time. Então já tem uma pressão psicológica muito grande, né? A forma como que esse sonho é entregue e exigido para a criança tá errada. E o Você acha que mercado tá errado? tá errado. E o mercado, infelizmente, tem feito isso. Então hoje, por exemplo, os grandes produtores de material desportivo, por exemplo, já estão com um menino de 10 anos de idade assinando contrato. Né? Então é uma loucura. De repente um menino que, é o que a gente falou, às vezes não tinha um tênis para calçar, já recebe uma mala de produto, aquilo ali já mexe com a cabeça dele. Né? A gente poderia dizer, então, que esse mundo está muito precoce em praticamente todas as áreas, né, gente? Exatamente. Em todas as áreas. Mas e até aí, nos sonhos, em algo como futebol. Mas você é aí tá que o dizendo. Brasil atrasa um pouco e essa concepção precisa mudar. É um trabalho que a gente quis começar a fazer no Cruzeiro quando estava lá e tenho certeza que vai continuar a ser feito agora, porque é a mentalidade da equipe do Ronaldo também. Mas, por exemplo, quando eu frequentei o Barcelona La Masia, que é tido como uma grande escola de base, lá, por exemplo, você é limitado. Você só pode jogar até 1 hora, 1 hora e meia de futebol por dia, dependendo da idade. O resto você tem outras atividades, né? Então você tem que estudar, você tem que comprovar notas, você tem que praticar outros tipos de jogos, brincadeiras, para não ficar aquele negócio de se eu não estou no futebol, eu estou no celular vendo futebol ou jogando videogame, futebol, né? Então a gente tem que permitir que o menino faça outras coisas para ele desenvolver a vida dele, até porque é realmente um funil o futebol. Você começa ali no sub-14 assim, você vai diminuindo. A gente fala que numa equipe normal, dos 30 atletas que começam no sub-14, provavelmente 1 ou 2 vão se profissionalizar. E talvez 1 ou nenhum dos que se profissionalizaram vão viver de futebol depois. Né? Então, se o menino estiver preparado para outra coisa, não tem jeito. Tem 2 coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro, pegando mais ou menos essa ideia do que você está falando, eu vi uma entrevista recentemente do Tino Marcos falando sobre a questão do Neymar. O Neymar, aos 13 anos, já teve um contrato milionário. Então, assim, o moleque já começou, como o Sérgio mesmo está falando, já começou com grana sendo injetada nele o tempo todo. E por isso, como ele cresceu lá no Santos, ganhando título atrás de título e se sobressaindo no meio de um monte de gente, assim como o Messi propriamente dito, ele se encantou por o business e esqueceu o tesão, o prazer de jogar bola. Você acha que é mais ou menos isso que está acontecendo com as nossas crianças? A criança está parando de ter tesão, de gostar de jogar bola e tá pensando... Eu preciso ser bom no futebol para eu ser famoso, para eu ganhar ter dinheiro, mudar a vida para da eu minha ficar família. milionário. Foi isso que eu falei, exatamente, né? Assim, eu me lembro bem, quando eu tive na base do Cruzeiro, a gente foi levar os nossos jogadores para disputar um torneio na Eslováquia, e a gente andando um dia, passando em frente a uma loja de carro, o menino tinha 18 anos, aí apontou assim, um dia eu vou ter essa Ferrari. Aí eu falei assim, seu pai tem casa própria? Aí ele falou, não. Eu falei, você tá sonhando com a Ferrari? Tudo bem que você tem que sonhar alto, mas eu acho que você tem que ir aos poucos. Você não tem que pensar que você tem que ganhar dinheiro para ter uma Ferrari. Então você tem que pensar primeiro, eu quero ganhar dinheiro para eu poder ajudar minha família, é o primeiro passo. Né? Até para eu poder dar gratidão, que se você está aqui hoje, é porque seu pai te deu comida para você estar aqui até hoje. Então primeiro pensa em ajudar o seu pai, pensa em ser um bom profissional, em ser uma boa pessoa, que a Ferrari vai ser consequência. Né? Então eu sou a favor de sonhar alto, mas eu acho que você tem que cumprir etapas. Né? Sim. Claro. Eu vi uma entrevista ontem, inclusive, do Muricy, falando sobre o Tele Santana, nosso querido e saudoso Tele Santana. O Tele Santana chegava no CT, o moleque tava com um carro importado, ele falou assim, pode vender essa porcaria desse Neto carro. Tá aqui no VEC hoje, é o técnico do VEC. Exatamente. Faz isso? Temos grandes esperanças nele. Vende esse carro? Ele chegava pro cara e falava assim, vai vender esse carro aí que teu pai não tem casa própria. O Ferguson, que é tido como um dos maiores líderes do futebol mundial, que mudou a história do Manchester United, ele tem um livro chamado Liderança, que eu indico para todo mundo que vai começar a carreira nisso, que ele fala que quando os jogadores dele chegavam lá com brinco, cabelo, daquele jeito, ele falava, o seu cabelo não pode ser mais importante que o seu jogo. Então, primeiro, tira o brinco e corta o cabelo direito. Eu não aceito isso. Né? Então, assim, com todo respeito a qualquer um que possa fazer o que quiser, mas é que o que ele queria dizer, a sua aparência, se você entra em campo preocupado
né? Com quantos brincos você está usando, qual a cor do seu cabelo, conforme é o seu penteado. Isso é mais importante que o seu futebol. Então, Exatamente. isso aí, o Ferguson fala isso claramente, ele não aceitava. E conta de uma discussão que ele teve com o famoso Henrique Cantona, o francês, né? Que é o famoso que deu a voadora no torcedor uma vez, mas que o Henrique Cantona chegou assim, ele teve uma discussão, falou, jogador meu não aceita que seja isso aí é secundário. Primeiro é o time, o coletivo. Depois o eu nas suas qualidades de jogador. Sim. Aí depois o eu nos seus aspectos de aparência, né? Tem que ter um caminho nisso aí. Ninguém sozinho ganha campeonato. Isso. E é bacana se for pensar assim, porque ali dentro do campo tá sendo exigido isso. Hoje nas ruas a gente vê os meninos, por exemplo. Os meninos que queiram eu acho que às vezes eles tentam ter essas características até pra se sentirem um pouco mais próximos, entendeu? Pra estar aquela vibe, né, que eles usam, aquele estilo. Mas isso que você tá falando é muito importante. Então, olha, vê o que esse cara que você admira tanto, além do cabelo dele, além dos acessórios, da vida que ele tá levando, ou pelo menos que ele tá mostrando pras pessoas, porque a gente nunca sabe exatamente o que eles realmente estão vivendo. E você, provavelmente, que tá junto com os rapazes ali, com os meninos ali, você sabe que não é sempre andar com um carrão e tá tudo certo. Muito pelo contrário, tem muita coisa acontecendo ali por trás. Então, ter essa admiração, mas uma inspiração na luta dos caras. O que os caras fizeram pra chegar até ali, né? Você e falou lutar tudo, junto. né? Eu falo o caso especificamente do Neymar. Eu tive o prazer de conhecê-lo em Barcelona, ele e o pai. E o pai contando a história, o Neymar realmente, e até falando de pais hoje, muita gente acha assim, eu tenho que fazer o que o pai do Neymar fez, mas não é isso que vai acontecer. Não tem receita pronta. Só que o pai dele realmente era uma pessoa assim, o pai dele, ele voltava do treino, o pai dele falava, agora você vai bater 100 bolas de perna esquerda, tanto que o Neymar é muito bom de perna esquerda por isso, mas o fez treinar. Agora, se você ler o livro do Agassi também é muito bacana, porque isso aí também pode gerar, conforme for um menino, um desconforto psicológico muito grande. O livro do Agassi é muito bacana, o que acontece? O pai do Agassi virou e falou, eu quero ter um filho jogador de tênis. Fez uma quadra, e o Agassi é uma daquelas poucas pessoas que você conhece que nasceu em Las Vegas, né? Todo mundo já foi a Las Vegas, quase ninguém nasceu em Las Vegas. E o pai dele fez uma quadra de tênis atrás e obrigava ele a rebater 1.000, 2.000 bolas por dia. Então o Agassi conta o transtorno psicológico que ele tinha, tanto com o tempo ele parou por problemas psicológicos mesmo e depois voltou em alto nível, mas porque ele falou que aquela máquina de cuspir bola de tênis, aquilo deixava ele doido. Já ele sonhava com aquilo porque o pai o obrigava. Então não é todo mundo que aguenta essa pressão. Então o Neymar passou muito por isso. Mas ele conseguiu suportar essa pressão ao lado do pai, mas o que ele faz para que isso aconteça, ele chega em casa, ele tem fisioterapeuta próprio, ele tem, como o Cristiano Ronaldo, máquina de crioterapia, tudo para se recuperar, ele tem a consciência de que tem que cuidar do corpo dele para chegar lá. Sim. E infelizmente muito menino é o contrário, eu tenho talento, eu vou ser o Neymar para fazer o que eu quiser, eu já tenho talento, não é assim, não, embaixo. Tem que ralar. Esses caras no alto nível, eles se dedicam, se esforçam muito também. Tem talento? Tem, mas eles se dedicam, se esforçam muito, sem dúvida nenhuma. Tem que ralar bastante. E eu acredito que você ralou bastante para chegar onde você chegou hoje, né? Todo mundo, não dessa tua fácil. trajetória, como é que foi a sua vida até se tornar presidente do Cruzeiro? Você se formou advogado. Sim, e sim. Aí? Eu estou presidente, eu sou advogado. Eu tenho mandato, né? A advocacia, graças a Deus, eu não vou largar nunca porque eu gosto demais. Eu me formei na faculdade de Direito e logo depois, eu formei em 2004, eu entrei no mundo desportivo, né? Meu pai já era conselheiro do Cruzeiro, sempre gostou, eu sempre gostei desde novo, entrei em campo, viajei para ver jogo, tudo. E aí, em 2006, eu tive a oportunidade de ir para o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, do futebol de Minas Gerais. Aí, lá comecei a ter esse convívio com o direito desportivo, com o mundo desportivo, até que em 2009 eu fui convidado para poder ser superintendente jurídico do Cruzeiro. Então, eu entrei no Cruzeiro na parte jurídica e acabou que lá eu fui para a área depois de gestão e estratégia, fui para a área de negócios internacionais, depois fiquei um pouco na base e terminei no futebol profissional. Então eu trilhei sempre em cargos não remunerados dentro do Cruzeiro, sempre isso paralelo ao meu escritório de advocacia, que eu sempre tive desde que eu me formei. E aí fui criando essa trajetória lá dentro e conquistando meu espaço, né? E eu acho bacana que eu tenho um caso que quando eu cheguei no Cruzeiro para ir para a área jurídica, já tinha um diretor jurídico que era remunerado no Cruzeiro e eu sentia que tinha um pouco de resistência a mim, né? E aí falaram, olha, ele tá com medo que acha que você quer pegar o lugar dele. Um dia eu chamei ele para sentar e falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu ganho meu dinheiro no meu escritório. Aqui eu tô por prazer. E a sala dele era debaixo da sala do presidente. Eu falei, eu não quero o seu lugar. Onde eu quero tá aqui em cima.
Mas eu vou chegar lá trilhando o meu caminho e respeitando o espaço de todo mundo. Então pode ficar tranquilo que eu não vim roubar o seu lugar. Você já tinha esse desejo, então, de ser presidente do Cruzeiro? Isso com 2009, né? Eu sou de 27 anos. No caso, quando você viu que você não ia conseguir ser jogador de futebol, que você não jogava bem, você falou, não vou ser jogador, mas eu vou ser o presidente do negócio. Eu preciso estar dentro desse negócio aí. Eu sempre gostei. Acho que era a forma de contribuir com o que você gosta, né? Então Sim. Foi bacana e por isso que eu falei, eu queria chegar lá e ir em cada área que eu pudesse ajudar conforme a minha competência, né? Então começou, como eu falei, no jurídico, depois naturalmente foram indo em outros caminhos, que eu sempre gostei também dessa área de gestão, né? Dessa área de negócios internacionais, de relacionamento, então sempre foi muito bacana. Por falar em relacionamento, você citou sobre o Ronaldo. Como que hoje é esse relacionamento com ele? E como que aconteceu isso tudo? Como que chegou essa informação pra você? Antes da gente ir lá, posso pegar esse fio da meada? Porque assim, você tá falando que você tava dentro do Cruzeiro, você tava ali desenvolvendo um puta de um trabalho legal lá dentro, até chegar na onde você chegou como presidente. Como é que o Cruzeiro entrou nessa draga, velho? Porque você deve ter passado do começo, meio e tá vivendo isso agora, né? Como é que chegou nesse ponto? Eu cito que é muito marcante no Cruzeiro. O Cruzeiro, em 2012, quando faz a transição do Zezé para o Gilvan, era um clube que tinha uma dívida adequada. Tem dívida não é ruim, o Flamengo tem dívida. Quase todo mundo tem dívida. O Jorge Paulo Lemann tem dívida quando ele compra as empresas dele. Não tem problema, desde que sua dívida seja equacionada conforme a sua receita ou previsão de receita ou previsibilidade de crescimento. Sim. O problema foi que ali começou-se a ter uma gestão, e eu estava na gestão de futebol, eu estava no clube, e obviamente a gente já sentia isso, mas você não tem a caneta para definir, que priorizou-se ganhar títulos em detrimento de qualquer coisa. Então eu acho assim, a grande diferença, né, das gestões que foram feitas antes no Cruzeiro era essa, era conseguir disputar título e ao mesmo tempo se manter as contas equalizadas. E para isso você tem que vender jogador, você tem que fazer certo sacrifício. A partir de 2012 o que eu senti foi isso. Tanto que nessa gestão de 6 anos do Gilvan, o Cruzeiro saiu de uma dívida de 100 e poucos milhões para quase 500 milhões. Que era começar a comprar e não pagar, e aquilo ali foi piorando. Tanto que em 2017 eu fui candidato à presidência do Cruzeiro e perdi por 15 votos a eleição. Exatamente para a dupla ou trio que veio, né, que foi Wagner, Sérgio Nonato e Itair, que somou-se essa irresponsabilidade da gestão com desvios, como o próprio Ministério Público e Polícia viram. Então isso fez com que a dívida de 500 em 2 anos pulasse para 1 bilhão. A grande verdade. Só que aí o que acontece? É o mal do futebol, que a gente fala que é o errado que dá certo. Quando você ganha título, todo mundo fecha o olho, né? Então, como a gente veio título em 13, título em 14, título em 17, título em 18, tá todo mundo aplaudindo. Copa do Brasil, veio os títulos 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Então, assim, fora hegemonia então, ninguém mineira... falava sobre a dívida. Então, ninguém tá preocupado com isso. Sujeirinha debaixo do tapete. E assim, eu sempre tomei muita porrada por isso, porque eu vivia falando, gente, não é só isso, o modelo sustentável não é esse, isso não vai dar certo, porque é o que a gente fala, quando eu derramo o copo, a culpa não é da última gota, é de tudo que foi feito antes, só que o pessoal só quer saber da última gota. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu entro em 2020, em junho, as primeiras dívidas relevantes da FIFA que a gente tinha que pagar, eu paguei praticamente 40, 45 milhões de reais em 3, 4 meses, elas eram da gestão do Gilvan, de 2015, 16, 17. Né? Eu cheguei a pegar 35 dias direto de bloqueio em conta por causa de jogador que não foi pago do Cruzeiro, jogou em 2012. Nossa, então, quer dizer, até o processo todo andar e chegar no bloqueio foram quase 8 anos, mas uma hora ele estourou. Aí estourou comigo isso, pandemia, menos 6 pontos no campeonato, não ter o campeonato, não ter o guarda-chuva que a gente fala que o time que cai e não ganha, rebaixamento, tudo junto de uma vez. Só que aí o que eu falei, o meu... mas a culpa não foi do último pingo. A culpa foi de tudo que foi sendo feito antes e todo mundo viu. Né? Então, só que o futebol, como tem muita paixão, às vezes ele é irracional. Então, assim, eu acho que o interessante é isso. Eu apanhei muito, porque não, se você assumiu, a culpa é sua, você tem que ir, você tem que ir. Só que a gente fez um caminho que no final todo mundo hoje enxergou. Né? Então, ainda bem, eu tenho essa tranquilidade, quase diferentemente de todos esses aí que eu citei, de andar na rua de cabeça erguida, das pessoas reconhecerem, darem parabéns, né? E falarem, olha, realmente você enfrentou uma situação muito complicada, mas peitou e ajudou a salvar o Cruzeiro. Então, assim, você tem tranquilidade, como eu sempre tive de pôr a cabeça no travesseiro, de andar na rua hoje. E eu sei que essas pessoas não andam. É uma Copa do Mundo, né? Você pensou em desistir em algum momento? Jamais. Falou, que merda que eu tô fazendo aqui, cara. Não, porque assim, eu cheguei em junho de 20, como eu falei, e eu já acreditava nesse processo da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e sabia que era o único caminho para o Cruzeiro. Então, tem entrevistas minhas da época que eu até falava isso, a gente vai conseguir respirar e empurrar até que esse grande volume de investimento aconteça, porque a dívida é tão alta
porque não tem como a gente ter um investimento grande antes. Eu dou um exemplo bobo de número, né? Eu falo, se a gente for para a Série A, de direitos de TV, vai ter um acréscimo de uns 60, 70 milhões, um pouco de patrocínio, vamos botar 100. 100 milhões é basicamente o que a gente paga de juros da nossa dívida. Então não vai ser fora as outras que vão vencer. Então não adianta achar que eu vou chegar lá e mudar a minha vida. A gente vai respirar para poder consolidar o processo da SAF, então a gente tem que focar nisso. Então, tanto que eu entrei e contratei Ernest Young, depois Auros Marçal, por fim a XP, para dar esse profissionalismo para a SAF, tanto que a gente é a primeira SAF, não só a ser constituída, como a ser vendida. Né? Então, sim, eu tinha muita tranquilidade. Às vezes as pessoas falam, eu já tive torcedor na porta da minha casa, celular vazado, não sei o quê. E aí a minha mulher até brigava, falou, mas como é que você dorme? Eu falei, eu durmo porque eu tenho certeza que a gente está fazendo melhor. Né? Então, tem restrição? Tem. Cruzeiro perde um jogo, você não pode ir para um restaurante. Né? É complicado. Cheguei a receber fotos dos meus filhos na porta de escola, de ameaça. Torcedor, infelizmente... Alguns, porque acho que falou é muito passional. Muito. E aquilo mexe com ele. E acaba sendo racional. Mexe de uma forma, mas eu acho que quando você entra nisso, a gente está um pouco preparado, né? Porque eu vivi isso um pouco antes. E, enfim, você vê isso em todos os lugares. Isso não é no Cruzeiro. É no Flamengo, é no Palmeiras, é no Grêmio, no Atlético. Você pega times grandes aí, eu me lembro, o Flamengo ganhou praticamente tudo 2019 para 20, perdeu um título, aí é o presidente burro e tal. E não existe o mais ou menos. Ou você é o melhor do mundo quando ganha, e quando perde você é o burro e o pior do mundo, né? Mais ou menos o que está acontecendo com o meu São Paulo hoje, pô. A gente ganhou tudo. Né? Da década de 90, 2000 ali. Final de 2000. A gente ganhou praticamente tudo. Aí, quando vê, foi tudo pro buraco, Mas né? aí que eu acho que, por isso que o processo da SAF também é muito importante para a mudança do futebol brasileiro. Quando você tira a coisa da mão do conselheiro, do político, leva pro cara que é o dono, ele tá muito menos suscetível a esse tipo de coisa. Porque o dono entende o que é o investimento, o retorno. O político não, ele tem que agradar ali, porque senão ele não ganha a próxima eleição, enfim. Então talvez até por isso eu cheguei a ser muito criticado no começo, por tomar decisões impopulares. Mas quando eu cheguei lá, e alguns falavam, desse jeito você não vai ser reeleito. Eu falei, mas quem falou que eu quero ser reeleito? Eu não estou preocupado com a reeleição, eu estou preocupado com o meio do Cruzeiro. E se para isso a gente precisar fazer coisa impopular, nós vamos fazer. E no final o popular virou popular, porque deu certo o que a gente planejou lá atrás, né? Mas demorou pra caramba pra chegar nesse ponto, né? Porque acredito, desculpe, talvez você tenha mais propriedade pra falar isso. A gente tem a Premier League, vamos pegar um dos principais campeonatos do mundo todo. E é basicamente o SAF lá, não é? São grandes times com donos. Inglaterra e Alemanha, desde o século XIX, Cadu. Aí se você puxar Itália, Portugal, Espanha... A legislação lá para transformar os clubes em empresa remonta à década de 80, 90, no mais tardar, salvo engano, das principais ligas. A última foi Portugal, 94, Espanha foi 90 alguma coisa. Então, realmente... Caramba. Mas como tudo demora a chegar aqui. Mas demora a chegar por isso. O modelo associativista, os presidentes de clubes sempre foram relacionados com política também. E viu muita grana. Muita coisa envolvida. E realmente você tem um poder muito grande. É o que se brinca em Minas Gerais. Se você pega a torcida do Cruzeiro, são 9 milhões de torcedores. Eu tenho mais torcedores, igual a gente falou, eu estava na Europa agora, que a Suíça inteira, que Portugal inteiro. Né? Então, assim, é uma rede de influência muito grande. Então, se entender que a pessoa que chegar ali e estiver pensando só no benefício próprio, ela não quer sair dali nunca. Né? A verdade é essa. Então, demorou-se isso. Tanto que nesse processo de SAF agora, quando eu conversava com alguns outros presidentes, e foi uma das coisas, até porque na própria elaboração da lei a gente de alguma forma contribuiu e eu participei ativamente, os presidentes falavam, se vier para ser obrigatório, como em alguns países são, eu não vou aceitar. Porque como é que eu vou aceitar que eu sou obrigado a vender um clube que eu batalhei para estar aqui para o outro vir mandar no meu lugar? Eu já falava, gente, o que eu mais quero é que o outro venha e mande no meu lugar, desde que ele venha e faça um trabalho correto, a gente faça uma venda boa, uma gestão. Tanto que, no dia que aconteceu de ser o Ronaldo, eu não podia contar pra ele na hora, senão ele veio a minha empolgação, né? Mas eu acho que ele viu nos meus olhos, mas na hora que veio eu falei, poxa, não pode ter nada melhor pro Cruzeiro. Meu sonho era fazer o bem pro Cruzeiro, né? Então quando as pessoas pagou barato, pagou caro, não interessa tanto que ele passe caro ou barato, interessa que ele vai fazer o bem. E tá fazendo. E hoje todo mundo tá feliz e aplaudindo, né? Exatamente. E aí vem a pergunta que eu infelizmente cortei na área, peço desculpas. Foi muito bom, porque deu deu gancho. Aí a gente acelerei o trem, gente. Mulher é ansiosa. O Cadu foi aos poucos, agora ele pode falar pra gente. Como é que foi essa relação? Como é essa relação hoje com o Ronaldo? A gente sabe que já deu uma sacudida,
Mas você acabou de falar, Ronaldo quer o bem do Cruzeiro, você também quer o bem do Cruzeiro. É o problema que às vezes, né, a gente sabe que as pessoas querem ver a polêmica, né? Exatamente. Vamos só voltar um pouquinho nessa relação, o que foi bacana. A gente tinha um empresário amigo em comum e aquilo sempre me inculcou, porque eu falava, gente, o Ronaldo é ídolo do Cruzeiro e nós temos que trazer os ídolos para perto. E hoje ele tem muito mais identificação com o Corinthians, onde ele aposentou, do que com o Cruzeiro, onde ele começou. E é muito mais importante onde você começou do que onde você aposentou. E aí eu pedi para nos apresentar, e aí em janeiro, fevereiro, se não me engano, de 21, eu visitei em São Paulo, levei uma camisa, foi um bate-papo mistura, não tinha nada a ver com isso, mas era realmente para apresentar. E nessa reunião também estava o Gabriel Lima, que hoje era o que tocava o Valladolid para ele, e hoje é o CEO do Cruzeiro. Uhum. Então foi uma primeira apresentação. Passou aquilo, quando a gente contratou a XP para poder fazer, e aí a gente teve umas conversas depois com o Gabriel, a gente tinha uma ideia de tentar uma parceria institucional com o Valladolid, porque o Valladolid, além de ser a Adidas, que é o nosso patrocinador, o mascote também é a raposa. Então a gente falava, vamos fazer algumas interações digitais, a gente ia conversando sobre isso e tal, mas acabou não evoluindo muito, porque vão vindo outras coisas no meio que acabam se tornando prioridade no mundo do futebol. Uhum. Aí, quando a gente contrata a XP, o Pedro Mesquita, que era o responsável por cuidar desta conta para o Cruzeiro, de buscar um investidor, ele teve essa ideia, já tinha uma relação boa com o Ronaldo, e no dia que ele fala com o Ronaldo fala, opa, interessa, só que ele nunca imaginou, assim, pô, será que dá e tal? Não vai dar mesmo? Aí falou, pô, então beleza, me anima e tal, vamos marcar um almoço. Aí nós marcamos um almoço e nisso o Pedro ainda falou, ó, você vai conhecer, você vai gostar, mas você tem que ver pessoalmente, né? Marcamos um almoço até na casa dele, porque o Ronaldo é daquelas figuras que ele não anda no mundo, né? Em qualquer lugar que ele vai, a gente vê o alvoroço que é. Uhum. Ele parece ser gente boa pra cacete. Demais, demais. Aí, na hora que eu chego lá, cheguei um pouco atrasado no almoço, abri a porta, a hora que eu olhei que era o Ronaldo, quase que eu voltei pra porta, não é possível, tô vendo miragem, né? Aí batemos um papo, explicando, ele não tem interesse em entender, e acabou que as coisas foram evoluindo, ele viu a capacidade, né, que teria ali, porque por ser ele, o Ronaldo, né, que a imagem dele consegue trazer. Eu falo assim, dia 18 de dezembro, quando a gente assinou de manhã, de tarde, eu tinha pedido de entrevista da Rússia, do Japão, de todo lugar do mundo. Né? Todo mundo quer saber do Ronaldo, empresário procurando, quer patrocinar porque o Ronaldo está aí. Eu imaginei isso também, sobre patrocínio, muita gente procurando por conta disso então, também, da imagem, né? Conversas, e que eu falo quando muita gente acaba questionando, mas o Ronaldo vai querer vir ganhar dinheiro, gente, o Ronaldo vive da imagem dele. Então ele não vai jogar o nome dele, o legado que ele tem no futebol pro ar por causa de um projeto desse. Se ele entra para fazer um trabalho diferente. E a preocupação dele não é só o Cruzeiro, ele está muito envolvido na discussão da Liga e tal, ele realmente tem o interesse de ajudar a mudar o futebol brasileiro. Entendeu? Então isso foi muito bacana. Então ele veio, mandou a equipe dele, que em princípio era o Paulo André e o Gabriel, com quem eu me afinei mais. O Ronaldo acaba indo basicamente a Belo Horizonte 1 ou 2 vezes por mês, ficar um tempo lá. E aí, todas as vezes que ele vai, a gente encontra e fala, e a gente mesmo riu, porque esse boato surgiu de um jornalista que publicou num blog. Foi fake news? Relação Estremecida. Aí eu lembro que eu vi a gente no grupo, eu falei assim, quando a gente for brigar, você me avisa, pelo menos. Né? Eu preciso saber o motivo e tem que contar pros outros, né? Pra gente contar a mesma mentira. Tanto que as duas assessorias junto ligaram. Tanto a do Cruzeiro, instituição que ainda estava sob a minha gestão nesta parte, e a assessoria do Ronaldo. Falaram, cara, você tá errado. Não, minhas fontes são fidedignas, eu não vou mudar. Falei, você vai se estrepar, não, só estão te avisando. Porque logo depois já veio o anúncio e tal, e a gente estava junto o tempo inteiro, estamos juntos o tempo inteiro, conversando, enfim. Jogo, por exemplo, porque eu acabo tendo muitos convidados, mas eu tenho um camarote, ele tem o dele, mas a gente está sempre junto, falando, enfim. Então, uma relação excelente. Eu estava agora recentemente na Europa, por um desajuste de datas, eu acabei não conseguindo em Valladolid ver um jogo com ele, mas eu estou indo, dia 29 de maio, é o último jogo do Valladolid na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Se Deus quiser, vai subir. Virou realmente o meu segundo time. E eu tô indo para assistir com ele. Então, enfim, a relação com ele, com a equipe dele. Logo antes da gente começar a falar aqui, eu tava falando com o pessoal da equipe dele que tá lá hoje, que é o que eu falei. Acho que eu brinco, meio quando a gente fez essa operação, eu levei o mantra da Frozen, let it go. Né? Eu não fico lá sendo sombra e não tem que ser todo dia. A gestão está lá na mão e eu falei para eles, toquem tudo do jeito que vocês têm que tocar e eu estou à disposição ao lado para o que precisar. Então, é muito bacana por isso. Eles têm também essa questão de quando eles veem que eu posso ajudar politicamente, alguma coisa, institucionalmente me ligam, né, pra gente tentar ajudar. Te interromper um minutinho, porque eu queria saber exatamente isso. Como é que é? Como é que funciona? Como é que tá a rotina hoje? Você é presidente, ele é dono.
Na verdade é o seguinte, o Cruzeiro Esporte Clube. Então o Cruzeiro tem clubes sociais, tem outros esportes, né? E a SAF no Brasil, ela envolve só o futebol, Sociedade Anônima do Futebol. Portugal, por exemplo, Sociedade Anônima Desportiva, então você compra o clube inteiro. Aqui você compra o departamento de futebol. Então ele opera futebol profissional, futebol de base, futebol feminino. O vôlei do Cruzeiro é licenciado, o basquete é licenciado, mas isso está sob a tutela da associação da qual eu sou presidente, até dezembro de 23. E essa associação ela tem 10% da SAF também. Então eu sou o representante do Cruzeiro junto à SAF. Então é isso que, essa que é a relação. Mas o futebol é 100% dele. Todas as gestões de contratação, demissão, né? Então, até uma brincadeira que eu falo, quando todo mundo vem, arruma um teste, faz não sei o que, eu falo, liga pro Ronaldo. Agora não é comigo. O técnico, então, tem que passar para ele lá. Ó, Ronaldo, tô querendo contratar esse homem aqui. 100% dele a gestão, e é o que a gente quer que seja. Porque eu falo assim, só eu sei o tanto que a gente sofria isso à época, né? Que o Cruzeiro perde um jogo, aí é o conselheiro, o patrocinador, o AD, todo mundo ligando e reclamando da escalação, tem que ir pro vestiário, tem que chegar o técnico, não sei o quê. Então hoje o time joga mal, alguém fala, liga pro Ronaldo, é comigo. Agora é o Ronaldo. E o sucesso é dele também, não quero ter mérito só, né? Tem bônus e ônus, e eu falo, realmente, até porque isso é muito bom. Eu acho que, eu falo, ele tem essa possibilidade, pelo nome dele, de tudo, de atrair coisas boas. Eu não tenho dúvida nenhuma que um jogador contratado por nós, aí a gente teve algumas críticas que alguns jogadores ficaram e toparam diminuir o salário para ficar. Eu falei, mas é óbvio, eu também no lugar do jogador eu faria isso. Quando ele vem contratado pela nossa gestão, que teve alguns salários atrasados e que a gente não sabe como vai ser o ano que vem, o cara quer um pouco a mais. Na hora que ele vem com alguém que tem a garantia e que fala, vou jogar no time do Ronaldo, imagina a porta que isso abre, né? Então é óbvio, eu acho que é risco, retorno que tem que fazer essa relação. E eu sei reconhecer isso, e eu acho que pro Cruzeiro foi ótimo. Por isso que eu fico muito feliz. Eu penso no bem do Cruzeiro e não se foi bom para mim ou não. O povo ficou puto quando o Fábio saiu, né? Sim, eu tenho amigos do Cruzeiro que assim, amigos cruzeirenses aqui que, nossa, ficaram revoltados, porque é um dos grandes ídolos do time, né? Tudo na vida não tem unanimidade, né? Assim como quando eu anunciei que talvez que estava disposto a fazer a renovação, muita gente também era contra. Não, tem que dar espaço para outro e tal. Mas a grande maioria, sim, o Fábio tem uma história maravilhosa no Cruzeiro, mas é o que eu falei. E aí você vê como é que é o futebol, o resultado. Rafael Cabral chegou a ser criticado, pegou 4 pênaltis e virou ídolo de novo. Então, e é um cara dessa, o Rafael, eu falo assim, eu acho que ele ficou ainda mais querido depois da entrevista que ele deu, não sei se vocês viram. Depois que ele pega os pênaltis, ele vai e fala, gente, eu não tô aqui para substituir o Fábio é insubstituível como ídolo do Cruzeiro. Eu tô aqui para fazer o meu papel, né? E assim, é assim que você vai ganhando cada vez mais credibilidade. Eu já tinha conversado com ele antes, já tinha gostado. Mas enfim, volto a dizer, são decisões, como eu tive que tomar lá atrás, que às vezes podem ser impopulares para a maioria. Mas as pessoas têm que esperar as coisas acontecerem, porque tecnicamente, né, foram as mais corretas. Sim, e agora você acha que vai dar essa dobradinha do Ronaldo aí, Valladolid, e aqui vai ter 2 subidas aí pra primeira divisão? Tomara, tô torcendo demais pra isso. Eu falei, eu já tinha uma dor de cabeça de torcer demais pro Cruzeiro. Vocês daí me enfiaram outro time. Eu fico brincando com o Gabriel. Esse final de semana, o Valladolid ganhou, né? E tinha ido pra 2º lugar. E na Espanha, na 2ª divisão, sobem 2. E do 3º ao 6º tem um playoff. E o Valladolid tá pertinho de subir direto. E aí ele estava no 2º da tabela. E o time que poderia passá-lo e acabou infelizmente passando, o Eibar, estava jogando. E eu falei, eu tô acompanhando o jogo do Eibar da 2ª divisão espanhola num sábado de tarde, não é possível. Eu já tô gostando do Valladolid, quase igual ao do Cruzeiro. O que eu vou fazer? Não aguento não, sofrimento um só. E quais são os planos? Acho que agora a gente continuar, igual eu falei, precisando, estando à disposição para ajudar, e eu tô, né? Como eu disse, a gente sempre tá tentando resolver os problemas. Eu acho que pro Cruzeiro, o que a gente estipulou, como a gente tem esses clubes sociais que são muito importantes e acabaram por falta de recurso mesmo e até de material humano, de dedicação para o clube, a gente precisa melhorá-los, então nós estamos dedicando muito agora para melhorar esses clubes sociais. Eu tenho um passado de esporte olímpico, eu fui do Comitê Olímpico do Brasil 2 anos, então eu tenho muita vontade e interesse de continuar expandindo também o clube em esportes olímpicos. A gente já tem um basquete hoje, temos o atletismo, que a gente conseguiu recuperar o atletismo na base, mas ainda não temos o profissional. E aí estamos caminhando hoje para fazer outro. Temos futebol americano, que não é esporte olímpico, mas que também já está aí. Então, acho que a nossa ideia é realmente melhorar o clube nessa parte, que tem muita capacidade de melhorar, né? E cumprir fielmente o nosso mandato lá até dezembro de 2023. E já antecipando com maior tranquilidade, não tem vontade, não quero e não serei candidato em 2023. Então, cumprir meu papel. Cumprir meu papel, não sou candidato à reeleição. Não vai tentar, não? Não vou, porque
eu falo assim, você tem que ter motivação na vida, você tem que ter propósito, né? O meu propósito para o Cruzeiro está cumprido. O meu propósito para o Cruzeiro era esse, era pegar o clube Colocar no pior momento da vida dele, e eu sempre falei, eu nunca prometi ganhar título em entrevista minha, eu falei, eu quero entregar o Cruzeiro melhor do que eu peguei, e um Cruzeiro para preparar para os meus filhos e para os meus netos, e eu acho que isso aí a gente conseguiu cumprir. Então, esse negócio de, vou tentar uma reeleição para falar que eu sou presidente, não é comigo. Então, eu acho que eu cumpri o meu papel, cumpri o meu propósito, né? Então, vamos continuar trabalhando, igual eu falei agora, para estruturar essa questão dos clubes sociais e dos outros esportes agora, mas não faz sentido para mim ser candidato em dezembro de 23 de novo, reeleger no Cruzeiro, por uma coisa sendo que eu acho que eu tenho um papel cumprido. A gente queria abordar mais essa SAF aí, porque é uma coisa nova, uma novidade, e eu queria abordar não só a SAF, mas também a Libra, né? Ou Libra, ou a Liga, né? Que eles estão montando aí. O Cruzeiro vai entrar nessa, vai embarcar nessa nova, talvez uma mudança que vai acontecer no futebol brasileiro. O que você acha da Libra? Cadu, é inevitável, até porque o Ronaldo é um dos mentores disso, né? Ele sempre falou, acho que assim como a SAF demorou a vir, a Liga é um negócio que nós já estamos atrasados em fazê-la, né? Mas acho que a evolução tá boa, sei sim que tem algumas discussões, percentual, etc e tal, mas da forma como está sendo conduzido, eu acho que a coisa vai para um caminho bom. A gente, inclusive, participou recentemente de uma palestra que teve em São Paulo, até a XP ajudou a organizar, e veio o Javier Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola, da La Liga, que é um dos maiores modelos que tem, que é amigo do Ronaldo. O Ronaldo que trouxe e participou. Então, assim, acho que até faltava isso, uma liderança como a do Ronaldo para fazer isso tudo acontecer, entendeu? Então... Tá brindando aqui! Vamos brindar, acabou que eu vou participar com vocês. Oi, gente, ele tá contando aí pra gente. Eu fui pedir café pro Cadu, quietinho aqui, enquanto ele falava. O Cadu tá aqui brindando com a xícara vazia. Eu fiz hora tem que ser café, ó. Um brinde, ó. As mudanças e o eu não quis te interromper, tá? Porque ele falou de final de... Eu vi que você zoou. Mas, então eu acho que é inevitável, é positivo, talvez está faltando alguns ajustes finais e agora dessa discussão de percentual e tal, mas eu tenho certeza que vai evoluir e vai dar certo, todo mundo já percebeu isso. Mas aí tira Putz, esqueci o nome. CBF. A CBF sai. Aí não é o modelo do mundo inteiro, né? A confederação fica responsável. Ela fica responsável por seleção, fica responsável, conforme for o acordo, por outros, por exemplo, arbitragem, algumas coisas assim, mas formatação do campeonato e tal, porque a Liga, basicamente, ela trata dos direitos de TV. A receita da Liga é direito de TV. Comercializar isso de uma forma melhor. E ela toca o calendário, só que quem está submetido à FIFA é a CBF. Uhum. Então não adianta a Liga chegar e falar assim, eu vou fazer meu calendário de qualquer jeito. Ela tem que respeitar a data FIFA, porque senão ela vai acabar com o próprio produto. Então, quer dizer, a CBF continua assim, trabalhando junto à Liga de alguma forma, só que a Liga pega a maior receita que existe, que é o direito de TV, e ela passa a negociar por ela mesma, né? Então acho que isso que é o principal, e dividir para os clubes de uma forma que todo mundo sai ganhando. Mas ela valoriza o produto. Não prejudicaria, tipo, os campeonatos estaduais? Não. Em princípio, não. Entendi. Claro que tem que ser uma coisa conjunta. Depois pode acontecer? Pode, mas tem que ser... Tem muita gente que defende isso, né? Mas eu acho que tem que ser uma coisa bem estruturada, porque existe sim diferentemente do que muita gente pensa, estadual não serve de nada. Serve porque o futebol glamour que a gente vê, ele é 1%. Tem um estudo da CBF. Menos de 1% dos jogadores profissionais do Brasil, menos de 1% ganham mais de 5 mil reais. A realidade geral, infelizmente, ela é ruim. E são, às vezes, é o estadual que você consegue dar a possibilidade desses jogadores aparecerem, dos times menores competirem, né? Dos times de interior, sobretudo, na maioria dos lugares. Então, assim, tem o seu valor. Eu acho que se discutir uma ideia de acabar com o estadual, você tem que ter uma quinta divisão até sólida. Na Inglaterra, se não me engano, vai até a 8ª divisão, se eu não me engano. Né? E olha que eu estou falando de um país que é menor que Minas Gerais. Né? Então, se for para ter isso, tem que ter uma estrutura. E esses campeonatos não se sustentam. Então a Liga tem que ajudar a bancar, a CBF tem que ajudar a bancar, tem que se criar uma coisa em volta, porque aí nós vamos... Uma discussão até entre aspas mais filosófica. Quando você chega nisso aí no fundo, você vai ter um aspecto social, né? Quando você pega um clube, igual a gente tem aqui o Boa e o VEC aqui, o VEC tem um trabalho social de base que ajuda pra caramba os meninos que estão ali, né? Dentro disso aqui que a gente falou, não só o sonho de ser jogador, mas às vezes de promoção da saúde, de estar evitando que esse menino esteja na rua fazendo outra coisa, a estrutura... Estudo, exatamente. Então acho que se for discutir acabar com isso, nós temos que ter algum calendário para esse pessoal jogar.
Sim, tem que ter, não pode faltar. Eu, por exemplo, há muitos anos que não assisti uma final de Campeonato Paulista. Fui assistir, me estrepei, né? Fui assistir São Paulo e Parmeira. Aí meu São Paulo foi lá, deu aquele vexame terrível. Mas uma isso coisa é bom, vexaminosa. você não acha, não, Cadu, que esse sentimento de sofrer, de perder, mas aí quando ganha, dá um trem tão bom. Você fica tão a feliz. derrota também dá um trem tão ruim. Não, Nossa, amor é esse. essa é a lógica da música sertaneja, né? Esse trem de sofrer é bom demais. É por isso que a gente gosta, nós que somos mineiros. Vem cá, me fala uma coisa. Você tava falando. O Cadu me interrompeu, eu ia falar pra ele que eu ia refazer a pergunta, mas vamos agora. Você falou que você não quer reeleição, você não quer continuar, porque você entende que o seu. A gente pode dizer que a sua fase e a sua missão foi cumprida. Você tá satisfeito com o que você fez no Cruzeiro? Então, E sobre esse negócio de candidatura a deputado? Me explica isso. Também é uma fake news ou não? Ou você tem interesse mesmo de fazer como você fez com o Cruzeiro? Pegar de um jeito, deixar ele melhor e, no caso, entrar pra política. Da onde que vem isso? é um caminho que vê, assim, eu já fui candidato a vereador em Belo Horizonte lá em 2008. Então, política, assim, eu fui grêmio de colégio, DA de faculdade, atlética de faculdade. É o caminho do político. Você gosta disso? Eu sempre gostei do meio. Então virou um caminho natural quando isso aí aconteceu, as pessoas procurarem e tal. Eu falei, bom, eu filei no partido e a gente vê como é que isso vai desenvolver Vai a partir andando. de agora. Porque eu vejo um espaço muito grande para se trabalhar nisso. E aí é o que eu falei, não só futebol, como área de outros esportes. Quando eu fiquei no Comitê Olímpico do Brasil, eu vi o tanto que os outros esportes precisam de apoio. Nós temos hoje 48 federações olímpicas, fora as não olímpicas, e a gente vê o tanto que eles precisam de apoio para que isso aconteça, né? Para que esse esporte se desenvolva mais, que abrange também um grande número de pessoas. E às vezes essas confederações têm até recurso para fazer, mas não sabe como investir, como tocar, porque todo mundo só quer saber de futebol, né? Então acho que isso aí também é uma área muito legal. E aí, repito, quando você junta os dois, esporte para mim não é só esporte alto rendimento é a ponta. Você tem ali o esporte como promoção de saúde, inclusão social, como fatores muito interessantes. E também por essa representatividade que eu acabei tendo na advocacia. Eu fiquei 9 anos em conselho de OAB, entre conselho seccional e federal, né? Então, assim, quando foi conversando, eu vejo muitos colegas hoje falando, pô, a gente está precisando de representatividade e tal. Então, quando alguns conversaram, eu falei, bom, pode ser um caminho, né? Fiz a minha filiação, estamos discutindo para ver se isso aí vai prosseguir, se vai sair. Nesse Federal. outubro? Hã? Federal? Sim, seria para deputado federal. É, federal. Ó, a gente entrevistou o Calil semana passada. E o Zema também. E os dois também falaram que começou assim. Falou assim, ó, vamos lá, vamos ver se dá certo. É. E entraram no negócio, quem sabe? Quem sabe, vamos Você ver. acha que é uma próxima fase pra você Pode ser. ter como desafio e vambora viver isso tudo? Pode, eu acho que assim, desde que você sinta que pode dar algum tipo de contribuição, né? Eu falei, acho que nessa área aí, acho que a gente consegue ajudar bem por conhecer de perto, porque às vezes eu vejo alguém, igual agora virou moda, o cara dá palestra sobre SAF. Eu falo, bicho, o cara tá falando sobre SAF, o cara... O que esse cara fez para falar sobre SAF? O que tá acontecendo? Se for para falar porque leu a lei, qualquer estudante de direito que lê a lei é fácil. A lei tem 12, 15 artigos. Né? Então, assim, eu sou muito disso, de só propor a fazer aquilo que eu acho que eu posso contribuir ou ajudar, né, algo que eu conheço. Né? Então, assim, como acho que isso foi um meio, o esporte em geral, que eu rodei muito, que eu vi, acho que eu entendo onde que pode melhorar, por isso que eu entendo que eu posso dar uma contribuição, né? Então, pode ser um caminho, sim. Dá um friozinho na barriga pensar que pode dar certo? Dá nada. Não Vai deu pra te ver? um time de 1 bilhão de dívida, vai dar pra assumir um projeto. Pegou a presidência do Cruzeiro, velho. Pensa no Cruzeiro. Mas o Calil... Tem uns amigos que brincam e falam, se você não é advogado, você não é gestor de futebol, você é vendedor. Você imagina, o cara pegou a presidência do Cruzeiro, velho. Ele é bom pra pagar conta. Porra, cara desafia esse cara que tá na nossa frente aqui, velho. Ele falou que tem conta demais aí na semana passada, né? Ah, O cara entrar assim destemido, ele vai dar um jeito de pagar as contas tem também. que dar. Se você entrar lá como deputado federal, pelo amor de Deus, tenta fazer alguma coisa, tá difícil, velho. Ih, você Nós vai estamos agora vendendo o um que mais vai almoço pra escutar, comprar viu? janta. Mas eu acho assim, está mudando muito o perfil da própria política também, né? Hoje eu converso com muita gente, eu lembro a época que você falava assim, quem que eu votei em quem meu pai pediu. Nossa. Hoje o jovem, principalmente, com acesso ao celular, essa horizontalização da informação que eu falo, embora não exista essa palavra, mas eu acho que ela É legal, gostei. eu Ouviu? falo isso. Horizontalização.
informação. Porque antes ela era verticalizada. Eu falava assim, eu lembro da época que eu lia placar para falar de futebol, mandava uma cartinha doida para ela ser publicada. Hoje qualquer um que tem um Twitter tem uma opinião, então tá todo mundo de igual para igual. Opinião bosta, né? Não tem mais aquela, Twitter. Aí também passa, né? Mas tem o bom e o ruim, por isso que eu falei. Então daqui você vai, daqui você ia para lá, para cima, que era a imprensa, para poder entender se ele vai querer discutir e tal, parar. Hoje todo mundo consegue, de certa forma, falar a sua opinião. Tem a parte ruim e a parte boa, isso que nós falamos. Porque aí você vem as inverdades, você vem até as polêmicas, as pessoas querem prejudicar. Por outro lado, as pessoas também passam a ter acesso ao que é verdade, o que não é, aquele que quer entender. Então, que vale a pena, né? Os jovens, sobretudo, eu vi agora, quando acabou o prazo de inscrição eleitoral agora em maio, que 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Esse jovem, eu vejo que ele não vai votar em quem o pai dele pedir. Ele vai votar em quem achar que representa ele. Né? Então, isso aí eu acho que é muito positivo e acho que a política está mudando por isso. Né? A gente goste ou não, mas aí, e é isso que representa a democracia, o jovem da direita, ele vai votar no cara da direita porque ele viu, da esquerda vai votar no da esquerda por isso, do centro vai votar no centro por isso, o evangélico vai votar no evangélico porque aquele representa, o espírita porque aquele, o ateu porque o ateu fala... Cada um no seu bloco. E essa é a democracia, por isso que tem 513 deputados federais, né? Então, eu acho que... Muito, né? Mas eu acho que está melhorando por isso, está tendo mais essa representatividade direta que não está indo mais aquilo da pessoa não ligar, né? Você chegava, quem que você votou na última eleição? Não sei. Aí eu sei, eu votei naquele cara porque eu gostei dele, porque eu vi aquilo, né? Então é isso que eu acho. Já que você tá entrando nesse negócio da política aí, eu queria perguntar um negócio que você, né, como eu disse anteriormente, tem muita propriedade para falar sobre isso. Uma coisa que eu sempre vejo é a questão educacional americana, onde os caras pegam a questão do esporte juntamente com a área educacional, né? Tá andando junto ali e ali vira o business, né? Que é o cara que tá ali jogando uma bola com um time da escola, que depois vira aquele time da faculdade, vira um business, um negócio todo assim. Isso daí não dá para implementar no Brasil? É impossível acontecer isso no Brasil, da gente fazer tipo uma liga universitária, um negócio estruturado que cria esse marketing todo, igual os Estados Unidos fizeram lá? Cadu, é cultural. Eu sou, assim, quem sou eu para dizer? Eu fiz high school lá, eu babo nesse modelo. Os próprios modelos de constituição das ligas americanas é muito legal. Né? Eu falo assim, a NFL, por exemplo, que é de futebol americano, está nos Estados Unidos, representa todo o americanismo e a gente fala que é a liga mais socialista que tem por causa de divisão de lucro. Ela divide, por exemplo, ingresso, né? Então, o percentual do ingresso de qualquer time vai dividir para todos os times da liga. O percentual de venda de camisa vai para todos os times da liga. Você imagina se isso acontecesse aqui? Putz. Como que seria bom se os 42 milhões de torcedores do Flamengo, os 30 do Corinthians, cada venda dessa, chegasse aqui no VEC alguma coisa. Na Cardense, na minha Cardense. Falei o nome da cidade que ele nasceu. Carangola, seria bom, hein? Então eu penso assim, é perfeito o modelo para mim esportivo deles, mas a gente tem que mudar tudo, porque como é que você faz isso hoje, sendo que a gente tem um déficit educacional na qualidade de educação? Como é que eu vou pensar em esporte se eu não consigo nem dar uma educação de qualidade na escola pública? Então, assim, o modelo é perfeito, mas eu acho que a mudança tem que ser, assim, drástica, porque aí entra a infraestrutura, qualidade até de remuneração. Né? Nos Estados Unidos, você consegue pegar para um professor de escola pública e ter uma vida muito digna. E aqui a gente vê a briga que é para um professor, que é talvez uma das pessoas mais importantes na vida de um jovem, para ele conseguir receber um salário digno. Então, acho que a discussão é muito maior aí, infelizmente. Mas o modelo eu sou apaixonado. O modelo eu acho, assim, espetacular, porque eu sou apaixonado por filmes, né? Dá para ver isso nitidamente. Eu fico acompanhando aquelas histórias de superação do cara que vem da marginalidade, de repente ele entra num time de beisebol da comunidade dele lá e de repente ele tá na Major League lá. Ou do próprio basquete mesmo, o Michael Jordan mesmo, que saiu da pobreza e, porra... Agora eu te falo melhor disso, é aquilo que eu falei ali atrás. Esse cara que não deu certo também, ele sai formado e estudado. Sai, porque o cara tem que ir bem na faculdade. Eu lembro, tem um filme do Samuel L. Jackson que chama Coach Carter. Muito bom. Puta, é filme bom pra caramba. Se você não assistiu, assista. Tô igual o Silvio Santos. Assista. Minha filha de número 3 assistiu e adorou. E aí, no caso, mostra lá aquela realidade suburbana dos americanos e o cara vira e fala assim, não, você é bom de basquete? Beleza, mas se você não for bom na escola, meu amigo, você tá fora do time principal. E aqui, infelizmente, o incentivo é o contrário. Porque você bota um menino de 14, 15, 16 anos pra treinar tanto e disputar tanta competição fora que ele não consegue estudar. Viaja pra caralho, né? Aqui o Brasil é uma loucura, né? A gente fica... Uma coisa que eu tenho acompanhado muito o noticiário esportivo brasileiro, os debates, altos debates de tretas.
E a maioria das pessoas que tem falado, até mesmo o técnico do Palmeiras, falou dessa loucura de como é que funciona os campeonatos, tudo misturado. O cara joga 3 jogos durante uma semana. É uma loucura. É louco, né, velho? Como é que o cara aguenta um jogador? Quebra no meio. Não tem jeito, não tem jeito. Assim, a gente até no Cruzeiro tinha um projeto inovador, que foi, a gente tinha uma parceria com uma escola, tinha uma escola dentro do clube, né? Então, assim, foi bom durante um tempo, mas por outro lado veio aquelas críticas que eu acho que são construtivas e corretas, de que ao mesmo tempo, porque quando você bota uma escola dentro do clube, você limita, o menino só convive com quem tá ali, e ainda só, você tira a parte social da educação. Então hoje a gente buscou um modelo, né, que era fazer uma parceria com uma escola perto da comunidade para fazer com que o menino possa ir, voltar e tal, mas assim, é um jeito de incentivar, porque é complicado. Pra você ter uma ideia, nós temos no nosso sub-20, a gente tinha um atleta que estava conseguindo cursar direito, né, durante a pandemia, que estava tendo a parte virtual, né, que podia ter aula virtual. Mas tinha um atleta que estava conseguindo, e agora, voltando às aulas normais, não vai conseguir mais. Difícil demais. Olha, tem tanto assunto, Nayara. Eu queria muito entrar nessa questão da categoria de base. Duas rapidinhas. Do vôlei, que, porra, que vai falar do Cruzeiro? Dá vontade de perguntar tanta coisa, né, gente? Muita Vocês devem estar aí assim, pergunta isso aqui também, Mas tá acabando o trem. Tá, eu queria... É rapidinha agora. Perguntas curtinhas pra você poder responder pra gente. O advogado responder rápido. É difícil, hein? Vamos. Tenta. Desse período todo, qual foi? O que vem na cabeça o mais difícil? O que foi o mais difícil? Aquele momento que você falou, nossa, agora tá foda. Poxa, tem duas partes, né? Eu acho que a primeira era aqueles que atrasar salário. Isso é terrível, uma coisa que eu nunca gostei de conviver na minha vida. Escritório de advocacia, eu sou sócio de restaurante, sempre tive outros negócios também. E o tal do atrasar salário, primeiro é o pior. Se olhar na cara de quem tá dando a vida por você e não conseguir pagar em dia, a culpa não ser sua. E a pessoa tentar entender isso. E você ser responsável por isso. Mas você é o responsável. A culpa não é, mas a responsabilidade é de pagar. Isso aí talvez tenha sido até pior do que ameaça de morte, essas coisas. Porque você vê a pessoa dando a vida por você, você olha na cara dela e fala, não tô conseguindo te pagar. Isso aí dói mais. Esse pode ser considerado o momento mais difícil ali pra você. Um sonho, Sérgio. Nossa. Vai. O que veio assim? Às vezes é uma coisa com a sua mulher, com a sua família, ou uma realização pessoal, profissional. Eu acho que sonho. A gente vai cumprindo etapas, né? Eu acho que eu já tive esse aí de ser o presidente do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Mas tem algum? Você sobe de degrau em degrau, mas tem subir. alguma coisa lá que você olha e fala, vai, solta. Eu vou brincar uma vez que eu falei com a minha mulher lá atrás, porque assim, a minha tese de doutorado era para falar sobre o esporte como um importante instrumento de cultura de paz, que é uma parte da ONU lá, que fala sobre regramentos de cultura de paz, e muitos são ligados a refugiado, terrorismo e tal. Eu falei, pô, gente, eu já vou pro lado que o esporte é isso. Aí um dia eu brinquei que eu falei que eu ia trabalhar para ajudar no esporte como inclusão social e ter um projeto esse reconhecido pra gente ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Uau! Muito bom. Não tinha como encerrar melhor. Ficou muito bom. Eu ia ter a última, mas era um objetivo. Eu acho que ele já soltou o sonho. Sonho fica um pouquinho mais longe, mas o objetivo e eu falei sonho até quando eu falei lá no Unicor, né, com o pessoal, que, né, que dia que você vai imaginar para eu chegar na presença de um clube? E eu tenho essa frase que não é minha, do lema, né? Porque sonhar grande, sonhar baixo é o mesmo sonho, né? Então vambora. Vamos sonhar logo grande, mas tem etapas. É isso que a gente falou lá no começo. Quer ser um grande jogador? Tem que treinar, tem que estudar, tem que dedicar, tem um monte de coisa no meio. E quer chegar lá no Prêmio Nobel? Vamos devagarinho que você vai conseguir. A Nayara mandou um abujan aí. Você lembra do Provocações? O que é a vida? Ô Sérgio, brigadão, velho. Obrigado mesmo por ter participado e volte outras vezes aqui pra gente poder falar mais desse grande clube que é o Cruzeiro. Vamos voltar. A gente nem vê o tempo passar, né? O papo é bom. Mas obrigado. Um abraço a todo mundo. Parabéns pelo azul e branco hoje aí. Já começa o dia bem. Pois é. Eu estou aqui em sua homenagem, em homenagem a meus grandes amigos que não vou falar aqui, porque senão depois eles vão me xingar. Eu tô brincando. Né? Tem aqui o Vinícius Cunha Cruzeirense, sabia? O Vini. Tô em homenagem também. Vinícius Cunha Cruzeirense. Roxo fica bravo quando eu zoo com ele. Ele fala assim, você é São Paulino, velho. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Paciência e volta sempre, tá? Vamos voltar, vai ser um muito prazer. Bom te receber. Abraço a todo mundo aí. É isso aí, gente, ó, vamos virar pra cá que aparece todo mundo, ó. Um beijo pra todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado, pessoa mais do que especial, tá vendo? Atleticana,
encantada com o Cruzeirense, ó. Aí, tudo ó. certo, gente. Tá Vai tudo mudar de bem. time. Já vai pôr a camisa na Vai cara. colocar. E não deixe de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos aí, porque você incentiva a gente também a continuar fazendo essa bagaça que tá bacana demais aqui. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Nayara. Valeu, Serjão. Um abraço, beijo. obrigado.